Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito bem, nós vamos refletir aqui. Nós estamos nesta época de jejum e esses rituais do catolicismo que hoje quase não é praticado jejum. Tá seguro ali para já. Hoje quase não é praticado jejum, porque as pessoas não sabem o que é jejum. E muita gente da mensagem também não sabem o que é jejum e como o profeta William Branham ensinou. Não sabem. Mas veja, morte e vida está no poder da língua. Quer dizer que essa língua aqui, eu vou entrar já no jejum aqui para a gente entender. Hoje eu quero falar o que é jejum, como deve ser praticado e quem te leva ao jejum. Essas 3 perguntas nós vamos responder ela hoje. Essa língua aqui, ela pode produzir morte e pode produzir vida. Morte e vida está no poder da língua. Quem bem utiliza essa língua comerá bem do seu fruto. Observe. Essa língua pode transmitir bênção, como pode transmitir maldição. Morte e vida está no poder da língua. Eu posso utilizar a minha língua para o bem e posso utilizar a minha língua para o mal. Eu posso produzir vida pela língua e posso produzir morte pela língua. Posso fazer isto. A Bíblia diz que quem consegue domar a língua se torna varão perfeito. Ninguém deve falar o que pensa, porque um ser humano, ele fala 125 palavras por minuto. Agora, pensar, ele pensa 500 palavras por minuto. Está entendendo? O pensamento é capaz de pensar 500 palavras por minuto, mas falar, você só consegue falar 125 palavras por minuto. Mas quando as pessoas elas falam o que pensam, o que vem na sua mente, aí muitas delas produzem morte, produz fruto ruim. O que ela produz para a vida dela? Porque veio o que pensa na mente, desbanca e solta e extravasa e libera aquilo. Não. Você sabe que se você pensa algo e você não fala, quando você não fala, você não comunica. Você só comunica quando você fala. Então tem coisas que vêm na minha mente, tem coisas que eu tenho em mim, que acontecem comigo, que eu não conto nem para minha esposa. Porque ela pode não ter a constituição para receber aquilo da forma que eu recebi. Está entendendo? Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, tenho muitas coisas para vos dizer, mas não posso dizer agora, porque vocês não suportam. Eles não suportariam Jesus dizer aquelas coisas naquele momento. Mas o Consolador virá e vocês saberão todas as coisas. Mas naquele momento, eles não suportariam receber aquilo que Jesus ia falar para eles. Vocês estão entendendo? Então Deus, eu vou entrar aqui para trazer uma introdução para você entender sobre Deus. Deus é espírito invisível que enche céus e terra. Eu vou entrar já no jejum e mostrar o que é jejum para vocês. Deus é espírito invisível que enche céus e terra. Olha, se alguém é espírito e é invisível, ele não pode ser visto. Deus, na sua forma original,
ele não pode ser visto por ninguém. Então esse Deus, que é espírito invisível, ele tinha pensamentos na sua mente. Pensamentos, estava cheio de pensamentos, de atributos, de pensamentos que ele haveria de se manifestar e iria falar para que aquilo acontecesse. Por isso que tem pessoas que atraem coisas ruins para eles, porque eles falam coisas ruins. Você atrai aquilo que você pensa. Aquilo que você fala vem para você. O que é isso? Passa de moto hoje, hein? Aquilo que você fala, você vai atrair para você. Porque a internet está cheia de pessoas dizendo assim, fazendo vídeo no YouTube e dizendo: eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, eu quero te ensinar a ser rico. Porque tem muitos neurolinguistas que trabalham com a mente positiva, que diz: só não é rico quem não quer. Porque ele vai trabalhar naquela pessoa, a mente daquela pessoa, para ser positiva, para ela atrair aquilo que ela pensa. E o que as pessoas pensam mais hoje é em dinheiro. Falou em dinheiro, meu amigo, o povo pensa nisso. Mas nós cristãos vamos atrair o que é bom para a nossa alma. Porque Jesus disse que as outras coisas seriam acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que eu não apresento um evangelho de: vem para cá, seu casamento vai mudar, vem para cá, sua vida vai mudar, vem para cá que você vai ganhar isso, vem para cá que você vai ter um carro novo. Eu não apresento isso para as pessoas, eu apresento a palavra. E quando a pessoa coloca a palavra no seu coração, sua vida vai organizar. Amém? Porque o próprio Deus vai organizar a vida desta pessoa. Pode ter certeza disso, porque Ele falou. E tudo que Deus fala, Ele cumpre. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão entendendo? Eu fiz um vídeo hoje, um vidinho pequeno na roça, dizendo assim, vendo aquela sombra daquele pé de joá, então eu lembrei assim: o sol, ele nasce para todos. E ele ocupa uma vasta porção de terra. Mas a sombra não é para todos. E a sombra, ela ocupa pouco espaço. Vocês estão entendendo? A sombra ocupa pouco espaço. Mas para ter sombra, é necessário plantar, é necessário ter uma árvore. Mas o sol nasce para todos. Que queira ou não queira, ele vai nascer todo dia para todos. Então é assim, ó. O sol da justiça, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para todos. Agora, a sombra do Onipotente não é para todos. É só para aqueles que vivem na presença de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me aproximei do pé de joá e eu disse: para poder eu ter a sombra desta árvore, preciso estar perto dela, na presença desta árvore. A sombra do Onipotente é para poucos. Agora, Jesus veio ao mundo e se sacrificou no Calvário por todos. Agora, quanto a viver na presença de Deus, na sombra do Onipotente, aí é para poucos. São poucos que vão alcançar esta sombra do Onipotente para encontrar descanso. São poucos. Amém? Amém? Então esse Deus invisível, Espírito, tinha pensamentos na sua mente. Bom, eu tenho pensamentos de criar anjos, eu tenho pensamentos de criar uma terra, eu tenho pensamentos de criar o homem, eu tenho pensamentos de colocar o homem na terra, eu tenho pensamento de criar todas as galáxias, os planetas. Eu tenho pensamentos de ser salvador, de ser redentor, de ser curador.
ele vai começar a colocar o seu plano em prática, os seus pensamentos em prática. Olha que seus pensamentos eram todos bons. Então, se o seu pensamento é bom, coloque ele para fora, em comunicação. Mas se seu pensamento é ruim, não coloque ele para fora através da língua, porque vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Então se Deus diz, bom, mas eu tenho que se apresentar. Como é que eu invisível, como é que eu vou fazer as coisas e não vão me ver? Como é que os anjos vão me ver? Então Deus começa a se aparecer no mundo, como uma luz. Uma luz começa a aparecer no mundo. Aí desta luz sai uma mão, sai outra mão, sai um pé, sai outro pé, sai uma cabeça e ali está o formato de um homem. Isso aí era chamado do Logos, é o verbo, a palavra. E a palavra é Deus. Não é que a palavra não é que aquilo ali é uma criação à parte de Deus, não, como os dualistas dizem. Não, aquilo é o próprio Deus se apresentando, saindo do reino invisível para o mundo visível no reino espiritual. Vocês estão me entendendo? Está difícil a compreensão? Não estão me entendendo, né? Pronto, aquilo é Deus. Bom, Deus disse, agora eu vou criar os anjos. Meus pensamentos é isso, vou criar os anjos para eu ser adorado. Aí ele vai e diz, apareça, começa a botar o pensamento dele. Eu vou criar 3 arcanjos, os primeiros da criação. Apareça Miguel, Miguel aparece. O arcanjo. Apareça Gabriel, Gabriel aparece. O arcanjo. Apareça Lúcifer, que foi o que caiu, aparece. Os 3 primeiros da criação são esses. Miguel, primeiro, Gabriel, segundo, e depois Lúcifer. Apareça serafins, apareça querubins, e aparece a multidão. E aquela multidão de anjos começa a adorar a Deus. Ele tinha esse pensamento aqui na mente dele que expressou em palavra e a palavra criou. A palavra cria, a palavra traz o que você solta. Estão entendendo? Então por isso que a gente só deve soltar os pensamentos bons, as coisas boas, que isto vai surgir para nós. Então Deus agora está sendo adorado. Ele tem pensamentos agora de criar o universo, os planetas e escolher a Terra para ser o lugar da habitação do homem. E também criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, a imagem daquele corpo lá, do Logos. E assim Deus vai expressando os seus pensamentos em palavra, trazendo vida através da palavra. Amém? Amém. Então é isso. Morte e vida está no poder da língua. Lá em Mateus diz assim, ó, pelas tuas palavras serás justificado ou pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, de 37. A pessoa pode ser salvo pelas palavras que solta, justificado, ou pode ser condenado pelas palavras também. Dizer a coisa certa, na hora certa, é muito importante. Por isso que tinha um rei que ele teve um sonho. E entrou um dos seus súditos e disse, isso vai acontecer com o rei. O rei disse, prenda esse homem. O outro entrou, falou a mesma coisa, mas falou de outra maneira mais suave. Aí o rei disse, bota esse homem para ser o meu assistente. Aí o outro chegou e perguntou, oxe, e o que foi isso? O que aconteceu? Que aquele ali falou isso, o rei mandou prender. E aquele falou aquilo, o rei mandou... Aí disse, as palavras, elas têm que ser ditas no tempo certo, na hora certa, e você vê o que você está falando. Mas falou a mesma coisa, mas só que ele falou de outra maneira, suavizando. E ali conquistou o rei.
Vocês estão entendendo? Então veja só. Eu disse que ninguém mais jejuma hoje. Por quê? O que é jejuar? Jejuar é um silêncio especial. Agora me diga, eu estou aqui falando. Se eu fizesse isso aqui comigo agora, botasse esse bicho na minha boca, fala não. Mas ainda que eu bote essa mordaça, esse esparadrapo na minha boca, e os meus pensamentos estejam em outra coisa, mesmo assim, não está valendo de nada. Mas o que é jejum? É um silêncio especial. É um silêncio, se chama encobrir a boca. Chamado um silêncio especial. Hoje as pessoas quase não jejuam. Jejum não só é abstinência de alimento, não. As pessoas chegam nessa tradição da Igreja Católica de eu estou jejuando, parou de mentir, parou de falar da vida alheia, parou de fofocar, parou de fazer isso. Não, então você não está jejuando, porque jejum é quando você, a própria palavra hebraica quer dizer tissum, que quer dizer um silêncio especial, encobrir a boca. Você não fala com ninguém, você só fala com Deus. As pessoas dizem assim, eu estou jejuando, mas está conversando com outra pessoa, está fofocando. Você parou de comer, mas jejuando você não está. Porque quando uma pessoa está realmente jejuando, ele está em consagração a Deus. Ele está num silêncio especial. Ele não conversa com ninguém. Ele só conversa com Deus. O próprio Jesus disse que o jejum deve ser secreto. Deve ser secreto. Então assim, eu fui para um lugar aí, para uma determinada igreja, e o camarada falou, eu estou jejuando do café da manhã. Mas estava lá conversando com todo mundo. Jejuando do café da manhã. O profeta William Branham disse, quando eu fui para a caverna, eu passava na caverna do Greensmill, eu passava 3 a 4 dias lá dentro no escuro, sem comer, sem beber água, sem nada. Você quando está jejuando, você está resguardado de conversar com as pessoas, de comer, de tudo isso. Você se afasta de tudo e entra em consagração a Deus. Para que você faz isso? Para matar a sua carne, mostrar sua feiura por fora e elevar a sua alma por dentro. Para que a pessoa jejuma? Para se parecer com os anjos. Anjos comem, anjos faz relações carnais, anjos briga, anjos fofoca, anjos falam da vida alheia. Não. Anjos somente cumprem ordens de Deus. Quando você jejuma, é para matar esta carne, é para mostrar sua feiura por fora e elevar a sua alma por dentro. Mas quando você está jejuando, você sai, se resguarda, está num lugar secreto com Deus. E toda vez que você jejuma, você não sente fome e não sente sede. E outra coisa, e não se sente triste. O profeta William Branham diz, quem jejuma se sente feliz. Se sente bem. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então vamos lá.
Jejum é um silêncio especial, é encobrir a boca. Para que serve este jejum? Para perdoar os teus pecados? Ou para lavar os teus pecados? Não, não, não. O profeta William Branham disse que quem lava os teus pecados é o sangue de Cristo. Nós somos perdoados pelo seu nome. Filhinhos, o próprio apóstolo João disse, nós temos o perdão dos pecados por causa do seu nome. Este é o nome que está acima de todo nome. Este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome que toda família nos céus e na terra toma. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Você é perdoado por causa deste nome e lavado pelo sangue. Mas para que serve o jejum? Para uma elevação espiritual, para mostrar a tua feiura, para elevar a tua alma, para resolver algumas causas na vida. Essa consagração a Deus em oração, você se abstém até daquilo que você não consegue ficar sem o dia todo, que é comida. Mas você se abstém de tudo. Tem gente que diz, eu estou jejuando sem comer, mas está assistindo televisão. Ele não está se abstendo. Você se abstém de tudo. Você se afasta de tudo. Para resolver, às vezes, causas, problemas da sua vida. Ana, o profeta William Branham disse que Ana orava e jejuava para quê? Para Deus tirar dela o opróbrio de não poder ser mãe. Para que ela iria se consagrar a Deus? Para Deus arrancar esse opróbrio, esta vergonha que ela não podia gerar. E olha que quando Deus arrancou o opróbrio dela, não só arrancou o opróbrio dela, porque Deus, quando faz as coisas pra gente, não faz assim, eu vou te dar um pouquinho, olha, eu vou te dar só uma metadinha. Não. Quando Deus arrancou o opróbrio de Ana, não foi para dar para ela só um filho. O profeta diz assim, Deus deu logo para ela um profeta. Deu para ela Samuel, aquele que viria reger a nação de Israel. Aquele que viria comandar a nação de Israel, porque Samuel exerceu o ofício de profeta e juiz e exercia de sacerdote também. Quando Deus resolve tirar um opróbrio de nossa vida, uma vergonha de nossa vida, alguma coisa que é uma carga que está pesando, Ele tira por completo, Ele faz a obra completa e faz uma obra grande. Então, para que serve este jejum? Para eu ficar parecido com os anjos. E anjos adoram a Deus. Para que serve este jejum? Eu listei aqui alguma coisa. Olha só. Jejum, ele vem neutralizar a carne, faz você se abster deste mundo, se afasta das coisas terrestres e dos assuntos terrestres. Quando você resolve jejuar, e vai para um local secreto e lá se consagra a Deus, se abstém de tudo que é deste mundo, até da comida, e vai orar a Deus para resolver uma causa em tua vida, alguma coisa. Ou mesmo para elevação, para você se aproximar mais de Deus. Não é sacrifício. Jejum não é sacrifício. Jejum é elevação. Você já vê aquelas pessoas dizem assim, eu estou jejuando. E a cara está assim. O William Branham diz, quem jejuma, ele não mostra um semblante desse, ele mostra um semblante alegre. A verdadeira pessoa que está jejuando em consagração a Deus, ele não mostra um semblante caído, não. O semblante dele é vivo, é alegre. Mesmo passando 3 dias sem comer e sem beber. Quando foi ressuscitar o menino na Finlândia que morreu, que botou as órbitas dos olhos para fora, no acidente, os olhos do menino saíram para fora, assim, da pancada que foi tão forte, o William Branham estava 3 dias e 3 noites em jejum e oração, sem comer e sem beber nada, consagrado a Deus. E aí ele vem, ora pelo menino e o menino ressuscita.
Por isso Jesus disse, esta casta só se expulsa com jejum e oração, com abstinência até das relações sexuais. Vocês estão entendendo? Amém. Abstinência, tem casta, tem demônio que só se expulsa se tiver com a alma elevada, consagrada a Deus, perto de Deus. Isto sim faz com que aquela casta seja expulsa. Isso é o que é jejum, a verdadeira abstinência é isto, é de tudo. Isto não é sacrifício, é elevação espiritual, é para se parecer com os anjos. É para mostrar a tua feiura, é para controlar seu orgulho, seu ódio, sua impaciência, seus hábitos carnais, desejos e temperamentos. Faz esta consagração a Deus e vai elevar a alma para poder controlar estas coisas. É por isso que eu digo assim, ó, todo domingo você não vai me ver aqui de manhã, eu vou estar na roça. Eu estou buscando a Deus, busco a Deus nas madrugadas. Às vezes 4:30 da manhã se levanto. Mas no meu domingo é sagrado. Eu vou para um canto se esconder. Quando eu sinto desejo à noite de ir para um canto se esconder, ficar na roça lá com Deus, eu vou. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele não deseja deste mundo, mais ele quer viver afastado deste mundo, mais ele quer viver longe das coisas terrenas. Eu me acordo de manhã, vou preparar o programa aqui, tal. Eu já disse para minha esposa, não me peça para fazer nada enquanto eu não terminar minhas funções espirituais. Porque quando a gente vai se envolver com as coisas daqui da terra, a gente quebra aquela unção de estar envolvido com as coisas espirituais. Vocês estão entendendo? Então veja só, para concluir aqui, que eu já estou aí com o tempo aí, vamos ver aqui. Olha, para concluir aqui eu quero só responder a outra pergunta. Quem te leva ao jejum? Nunca vá para um jejum se você não tiver o Espírito Santo e se não levar o Espírito Santo com você. O profeta William Branham diz, todo jejum que você for fazer deve ser na direção do Espírito Santo. Aí eu chego aqui dizendo, meu povo, vamos jejuar amanhã. Aí vocês vão pela minha palavra. Não. Que é isso, gente? O Espírito Santo tem que colocar no teu coração a vontade de jejuar, o querer jejuar, o querer se consagrar, e o Espírito Santo tem que levar a pessoa a este jejum. A própria Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo e jejuou 40 dias e 40 noites. O profeta William Branham diz, quem jejuma não tem fome. Se você sentir fome, acabou. Seu jejum não existe mais. Você não sente nem fome, nem sente sede quando você está jejuando. Quando você está em consagração a Deus, você não sente. Por isso você se parece com os anjos. Porque os anjos não sentem nem fome, nem sede. Se você sentir, ele diz, pode parar. Se você passar daquilo, é sacrifício. Não vale de nada. Quem está jejuando não sente fome, não sente sede. Se ele sentir fome ou sentir sede, o jejum dele acabou. A Bíblia diz assim, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, jejuou 40 dias e 40 noites. Depois que jejuou 40 dias, o diabo veio e tentou ele. Depois do jejum, diz a Bíblia, ele teve fome. Ou melhor, deixa eu retificar aqui. O diabo estava ali tentando ele. Mas depois dos 40 dias, diz que Jesus sentiu fome. Aí o diabo vem agir agora no ponto fraco. Vocês estão entendendo? O diabo estava ali, tentando Jesus. Mas depois que Jesus sentiu fome, o jejum dele terminou. Porque a Bíblia diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois que terminou o jejum, ele sentiu fome. E o diabo ataca no ponto fraco.
Se tu és o Filho de Deus, eu vou atacar agora. Ele está com fome, transforma essas pedras em pães. Mas, gente, por que eu estaria num deserto e iria transformar um monte de pedras em pães? Para quê? Para ser espetáculo se não tinha ninguém? Nem espetáculo seria que não tinha ninguém para ver isto. E não era necessário transformar aquelas pedras em pães. Jesus não vai fazer espetáculo para alguém ver, não. Ele vai vencê-lo, Satanás, com a palavra. E a forma de vencermos é com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu ler um parágrafo aqui para vocês verem. Olha só. O profeta disse assim. A gente vai concluir já. Amém? Amém. Jesus, quando ele foi batizado, saiu direto da água. E o Espírito lhe dirigiu até o deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E ele jejuou. Ele saiu. E o diabo o tentou quando terminou o seu jejum. Ele resistiu o diabo pela palavra de Deus. Entrou no seu ministério e pregou 3 anos e meio de acordo com as Escrituras. Ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele saiu do jejum. A Bíblia diz que quando ele saiu do jejum, ele sentiu fome. Deus, sacuda esta pequena e velha igreja como nunca antes. Possa o Espírito Santo tomar controle de cada pessoa aqui, motiva-os a jejuarem e a orar, e se colocarem sobre suas faces, dia e noite, clamando ao Senhor, até que aquele antiquadro reavivamento venha. Quem te leva a jejuar é o Espírito Santo. Quem te motiva e te leva e te dirige a isto é o Espírito Santo. O profeta diz, não é homem, não é ninguém que leva o outro a jejuar. Quem leva é o Espírito Santo. O profeta diz, o que eu devo fazer? Ele diz, pedir a Deus assim, Deus, me motive, me leve, coloque dentro de mim a sensibilidade para jejuar. A gente tem que fazer isso. Não se levado pelos outros. Minha gente, vamos jejuar amanhã do café da manhã. Minha gente, eu quero que vocês jejuem amanhã. Gente, isso não existe não. Isso não existe. Não existe esse negócio de um homem pôr o jejum sobre o outro e levar a jejuar como se fosse uma obrigação ou uma data, não. É o Espírito Santo que te leva a jejuar. Aí o profeta disse assim, quando você está jejuando, quando você vai para um jejum, leve o Espírito Santo por você, com você, que o diabo vai junto. O diabo vai junto. É momento de consagração, ele vai também. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e o diabo foi junto. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e o diabo estava lá junto. Tem que ser motivado, tem que ser dirigido, tem que ser levado pelo Espírito Santo. Olha aqui, ó. Tem que ser levado pelo Espírito Santo. Senhor, me dê condição e sensibilidade para jejuar. Sentiu fome ou sede e acabou o jejum. Peça ao Espírito Santo para te levar ao jejum, para te motivar ao jejum, a esta consagração. Vocês entenderam mais ou menos aí? Amém. Então diga assim, jejum é eu chegar e dizer, hoje eu estou jejuando, eu parei de comer, mas estou conversando mais Kim, que estou conversando mais João, eu estou jejuando, João, parei de comer. Gente, isso não é jejum. É regime. É regime. Agora você falou a palavra, fechou. É regime. Isso não é jejum. Outra coisa,
Já foi comprovado pela medicina que o jejum faz bem. Porque diz que ele cura até doenças. Mas se eu for levado a um jejum, o meu motivo é curar uma doença, está errado. Eu tenho que ser levado pelo jejum, pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo para uma elevação espiritual. Mas quando Jesus falou sobre os discípulos na discussão. Pronto, olha só. Esta casta só se expulsa com jejum e oração. Olha só. Que jejum era esse? Era só comida? Não. Era de tudo e ter uma vida consagrada a Deus. Ele estava lá embaixo discutindo com os fariseus. Quando o homem trouxe o menino que estava endemoniado, eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Onde era que Jesus estava nesse exato momento? No Monte da Transfiguração. E o que aconteceu no Monte da Transfiguração? A cerimônia de adoção. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro disse, o lugar aqui está bom demais, vamos viver aqui, vamos ficar aqui, fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E vamos ficar aqui. Uma nuvem os envolveu e disse que eles não sabiam o que estava dizendo. Disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ali estava havendo uma cerimônia de consagração, de adoção de Jesus. Quando Jesus desceu dali, ele expulsou o demônio. Mas quem estava embaixo estava discutindo com os fariseus e não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus disse, ele disse, por que nós não expulsamos? Claro. Se você tiver fofocazinha, se você tiver discussão, se você tiver briga, se você tiver intriga, se você tiver tudo isso que não presta em você, se você não se abster de tudo isto, você não expulsa essa casta. Isso. Você não expulsa. Se você não tiver uma vida consagrada, uma vida limpa, uma vida que se absteve de todas estas coisas do mundo, esta caixa você não expulsa não. Precisa de jejum e de oração. Precisa de uma consagração. Precisa não estar envolvido nesses negócios desta terra. Precisa ter uma elevação espiritual para poder expulsar esta casta de demônio. Vocês estão entendendo? Eu digo, se meu motivo que me leva a jejuar, eu vou jejuar. Eu estou com uma doença aqui no meu estômago, então eu quero curar esta doença. Então eu vou para o jejum porque eu quero curar esta doença que está no meu estômago. Se meu motivo for este, está errado. Isso aí a própria medicina ensina. Eu vou para o jejum porque o Espírito Santo colocou no meu coração, me motivou, eu vou lá para aquela serra se esconder lá e vou me consagrar a Ele. E eu sei que se existe uma carga em mim, ou algum opróbrio, ou alguma coisa que precisa tirar de mim, a minha consagração a Ele vai fazer com que isto desapareça de minha vida. Estão entendendo? Amém. Se ficou alguma pendência, vocês podem perguntar. Alguma dúvida? Não? Você? Não? Então veja só. Eu vou falar mais desse assunto mais para frente. Justamente esse texto da casta aqui, nós vamos falar. E o texto de Isaías também que fala sobre jejum. Então eu quero que vocês entendam que você está em casa, mas você sentiu de Deus no seu coração, só um exemplo eu estou dando, que deve ir para um local sozinho e ali você ficar só você e Deus. Você não come nada, você não comeu nada, você não come nada. Você vai para ali e você é levado por Deus a isto e você está ali numa consagração, se abstendo daquilo que você não consegue ficar sem, que é comida também, mas se abstendo de tudo desta terra.
deixando tudo fora, até os negócios desta terra. Então o profeta William Branham, ele diz que quando ele se sentia assim meio cheio de coisa, ele ia para uma caverna chamada Greens Mill. E ele entrava lá dentro daquela caverna, até hoje ela existe lá nos Estados Unidos. E ele ficava lá dentro no escuro. E passava 3, 4 dias. Sem comer nada, sem beber nada, sem ver a luz do sol. Só em consagração a Deus. Estão entendendo? Quando ele recebeu a visita do anjo, ele disse para Medo, olha, fique aí e eu vou para a caverna. Se eu não voltar, vocês vão encontrar só a caveira lá, só os ossos lá. Mas eu não sairei lá enquanto Deus não me der a resposta dessas visões. Porque ele tinha visões, os líderes religiosos não entendiam e diziam que era o demônio que estava se apossando da vida dele, vindo na vida dele. Ele disse, eu só volto quando eu receber de Deus o que é isso. Aí foi que ele estava lá e viu aquela luz entrando na caverna, lá dentro do escuro. E aquela luz começava a ficar mais forte. Quando entrou aquela luz, era um anjo no formato de homem. Deus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou como um anjo e veio ao William Branham em formato de anjo, em formato de homem. Veio Abraão, né? Isso, você está entendendo? Era o próprio Deus que veio como anjo em formato de homem. Ele disse, não tinha asa. E ele ficava assim. Sério. Então, muitas vezes aparecia a William Branham com os braços cruzados. Sério. Então, era o próprio Deus que veio a ele. Mas ele estava em jejum e oração. E ele disse aqui para finalizar, ele disse, olha, eu sempre jejum e oro. Eu sempre jejum e oro. E quando eu estou jejuando e orando, ele vem. Sim, ele vem. Olha só, quando eu estou nessa consagração, ele vem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Amém? E que nós possamos... Eu não forço ninguém a fazer isso. Eu ensino. Eu não vou chegar para você e dizer, vamos jejuar, vamos orar, vamos jejuar. Como o Claudiano disse que estava fazendo jejum. Eu estou jejuando, não estou tomando café não. Sério, eu não estou tomando café. Estou jejuando café. Estou jejuando café. Eu não vou dizer isso para vocês. Eu estou ensinando para vocês ao que o William Branham falou. Peça a Deus e diz, Senhor, me motive a jejuar. Me leve para o jejum. Coloque no meu coração o desejo de jejuar. Aí sim, você está fazendo certo. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.